Boa noite aos irmãos, boa noite às irmãs, e sejam todos bem-vindos nesta noite, o nosso tempo trazendo uma chuvinha para nós aí, mas a chuva também se faz necessária e a gente sempre agradece a Deus por isso. Como sempre, a gente sempre dá aqueles avisos de rotina a todos que aqui se encontram, que todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, a gente tem um atendimento fraterno. Quem quiser ter alguma conversa, tirar alguma dúvida, algum conselho, sempre tem um irmão à disposição para atender. Pode agendar o seu atendimento pelo fone 92003-9410. A gente sempre tem ali no quadro, que fica mais fácil para as pessoas anotarem. Também a gente lembra as pessoas que sempre podem trazer suas águas para serem fluidificadas. Pode deixar ali na mesinha ou então deixar junto de si, que no final sempre é feito a prece e a fluidificação das águas. A gente hoje tem o grato prazer de ter o nosso irmão Leandro Cunha, que é trabalhador da Casa em Busca da Verdade, de Novo Hamburgo. Ele nos traz o tema conhecimento de si mesmo. E no próximo na próxima semana, dia 2, a gente tem o Leandro Godoy, trabalhador da Sociedade Espírita Esperança de Gramado, com o tema A Verdadeira Felicidade. Esperamos que todos se sintam bem acolhidos, que todos os irmãos sejam atendidos em suas necessidades. Agradecemos a todos que sempre vêm nos visitar, nos prestigiar. A gente lembra também que as nossas palestras, elas são gravadas e todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, elas ficam disponíveis no YouTube e também no Facebook, na página da Sociedade Espírita Ponto de Luz. Convido, então, aos irmãos para a gente fazer a nossa prece de abertura, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecido por a oportunidade de estarmos aqui, para mais uma vez acolher os nossos irmãos que buscam a nós, aos irmãos encarnados e desencarnados. Rogamos o auxílio, o amparo dos benfeitores amigos, do Divino Mestre Jesus, para que eles possam sempre nos dar o auxílio que necessitamos. Também ao nosso irmão Leandro, que ele possa proferir suas palavras e que elas sejam entendidas pelos irmãos que aqui se encontram. Que os irmãos saiam daqui melhores do que aqui chegaram, com suas necessidades resolvidas, com seus problemas aliviados. Que o Divino Mestre derrame sobre cada um de nós, nesse momento, uma chuva de bênçãos, de paz e de luz. Que assim seja. Nosso boa noite a todos. É com grande alegria que estamos aqui na Sociedade Espírita Ponto de Luz para conversarmos com vocês um pouco sobre o conhecimento de si mesmo. Talvez uma tarefa que nos seja primordial como espíritos imortais que nós somos. E, como falou o nosso companheiro, que a espiritualidade amiga ampare os nossos propósitos de aprendermos um pouco mais. Com certeza, a fala da noite
ela se dirige a mim. Vocês, digamos assim, vão só acompanhando esses pensamentos que faremos em voz alta. Então, algo que nós observamos muito na doutrina espírita é a questão de necessidade de buscarmos o nosso conhecimento. Na obra O Livro dos Espíritos, Kardec ele vai tratar isso na questão 919, na sequência na 919A. Porém, temos que deixar claro que muitas passagens da própria revista espírita, muitas passagens da revista espírita, elas abordam essa questão. Então, estudando não só na obra O Livro dos Espíritos, mas também depois a questão da necessidade do médium se conhecer lá na obra O Livro dos Médiuns, depois o próprio Evangelho, que trabalha muito a nossa questão moral, e por aí seguimos pelo céu e inferno, pela Gênese, nós vamos observar isso. Então, Kardec faz uma pergunta interessante, é que essa pergunta ela é tão importante quanto a resposta. Ele vai dizer o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Vamos observar a pergunta. Ele não pede apenas um meio prático. Primeiro, ele pede um meio prático, ou seja, tem que ser algo factível. Depois, ele quer esse meio mais eficaz. Por quê? Porque pode ter outros meios que sejam menos eficazes. E também que nós tenhamos como oportunidade de usarmos para o melhoramento nesta nossa existência e também de resistirmos à atração do mal. Ou seja, Kardec pergunta pouca coisa para os espíritos na busca do autoconhecimento. E a resposta dos amigos espirituais, que o Luciano projeta ali, é a seguinte: um sábio da antiguidade vô disse: conhece-te a ti mesmo. Essa frase não é de Sócrates. Ela estava estampada no templo de Delfos e ela talvez seja um resumo de tudo aquilo que vai ser abordado mais à frente. Mas vejam só, uma pequena frase. E essa frase ela está desde a época dos gregos, muito antes do Cristo. É algo que nós, digamos assim, como humanidade nesse planeta Terra, já estamos procurando há muito tempo. Tanto que estava lá no templo de Delfos. Porque muitas vezes as pessoas vão lá buscar as manifestações da espiritualidade, através das pitonisas, para esclarecimento das suas jornadas. Então, a resposta seria essa. E como em muitas outras passagens da obra O Livro dos Espíritos, e não só nessa, porque outras obras Kardec faz questionamentos direcionados ao plano espiritual, ele não se dá por esclarecido da resposta dos espíritos. Ele vai complementar ela perguntando, primeiro, a afirmação: concebemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Que é uma verdade. Como fazer isso? Porque Kardec, nós não podemos esquecer, ele estava perguntando do meio prático mais eficaz, de nos melhorarmos e de resistirmos às tentações do mal. Então, assim, aquela resposta, apesar de ser profunda, para nós aqui, seres ainda em necessidade de evolução, ela fica um tanto quanto vaga. E daí ele faz o questionamento: qual o meio de conseguir?
E agora vem, então, a parte da resposta. E o Espírito, ele vai dizer o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Kardec pediu um meio prático que fosse eficaz. Então, quem vai trazer essa resposta diz assim: ó, eu fiz isso. E a história desse Espírito, ela nos é conhecida quando ele esteve encarnado. Por quê? Porque esse Espírito que responde é Santo Agostinho, que nasceu em 354 depois de Cristo. E a história dele, como um dos grandes pais da igreja, ela ficou nos livros de história. O próprio Santo Agostinho escreveu no livro Confissões, em que ele relata muitas das situações da sua vida. Então, a pessoa que vai trazer a resposta é uma pessoa que pode ser por nós identificada, tá? E que apresenta as suas características pessoais e nos diz o que ela fez. E nós sabemos que ela não está dando, na questão 919, a primeira manifestação na obra do Livro dos Espíritos. Ele já fez outras manifestações que nos conclamava a compreender que era um espírito de padrão mais elevado a trazer aquelas informações. Mas quem é que é esse Santo Agostinho? E isso talvez seja tão importante quanto a resposta que ele dá. Porque Santo Agostinho, nós temos que saber que ele se muda para Cartago aos 17 anos para estudar retórica, e ele, como os jovens da sua época, ele adota um estilo de vida que, digamos assim, aproveita os prazeres da vida. Não é só no século XX e no XXI. Tá? Em 360 depois de Cristo, eles já viviam assim. Indo mais adiante, no livro Confissões, ele mesmo vai dizer que na época em que ele vai falar, ele está captando meu pensamento aqui, ele vai dizer que nesse momento da vida em que ele estava aproveitando os prazeres materiais da vida, ele fazia na sua prece o seguinte pedido: Senhor, conceda-me castidade e continência, mas não ainda. Porque os prazeres da carne, que nós sabemos que nos importam, estavam o envolvendo, e ele gostaria de seguir vivendo naquela situação. Indo um pouco mais adiante, ele veio de uma família que tinha condições financeiras, e a sua mãe queria que ele tivesse um casamento, um matrimônio com uma pessoa da sua classe social. Só que ele, digamos assim, não concordava muito com a situação. E ele acaba contraindo um concubinato, tá? E ele mantém esse concubinato por 13 anos. Desse concubinato nasce seu filho Adeodato, e na sequência dos seus estudos ele acaba se tornando um professor de gramática, ele acaba dirigindo uma escola de retórica, e também é algo interessante para vermos que não é no século XXI, mas ele acaba se decepcionando com o comportamento dos alunos lá em 370 e poucos depois de Cristo. Então, os adolescentes já eram, de certa forma, seres que estão despertando naquele momento e nem sempre têm as preferências que nós gostaríamos. Ele acaba por fundar uma escola em Roma, e Roma era o centro do mundo naquela época. E ele vai a Roma, e ele se desaponta com a forma como ele foi recebido, porque ele já tinha a fama de grande professor. Então ele imaginava, digamos assim, ser recebido pelos seus pares lá, com um tapete vermelho, uma deferência egoísta, mas isso não acontece.
Ele vai assumir na corte de Milão, aos 30 anos de idade, a condição de professor de retórica. E era uma atividade extremamente bem apreciável, digamos assim. Então, naquele momento, com 30 anos de idade, ele, em termos acadêmicos, estava no auge. Não poderia esperar algo além disso. E nós estamos falando de uma pessoa como nós. Atendendo os anseios da sua mãe, ele, estando em Milão na corte, ele vai aceitar esse matrimônio arranjado. Ele acaba se separando da sua mãe, apesar de amá-la. No livro, novamente, Confissões, que já está no próximo slide, ele vai dizer que, enquanto ele aguardava aquela noiva alcançar a idade para o matrimônio, ele acaba tomando uma nova concubina e termina o noivado. Indo adiante, em 386, ele acaba por se converter. O interessante é que existe um fenômeno mediúnico nesse momento da conversão. Por quê? Porque ele mesmo fala que ele se sentia impelido por uma voz infantil que o convidava a tomar e ler, a tomar e ler, a tomar e ler. E a única coisa que ele tinha próximo de si que poderia ser lida era a Bíblia. E lá, na Bíblia, ele vai achar a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13 e 14, a passagem, ele abre isso ao acaso. Andemos honestamente, como de dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não vos preocupeis com a carne para não excitardes as suas cobiças. Dentro daquilo que brevemente nós falamos de Santo Agostinho, a leitura estava bem de acordo com a vida que ele vinha levando. Poderíamos até, guardadas as proporções, imaginarmos Francisco de Assis antes também da sua conversão, guardadas as proporções. A mãe de Agostinho morre, posteriormente o filho de Agostinho também vem a falecer, e de forma diferente do que aquele jovem que foi ter com Cristo, foi convidado a vender tudo, dar aos pobres, no seguir, Santo Agostinho realmente vende todo o seu patrimônio e entrega o dinheiro aos pobres. A única coisa que ele permanece era com a casa da família, mas não para uso pessoal. Ele transforma aquilo num monastério, uma fundação monástica, para ficar mais claro. Então lá fica ele com alguns amigos que estão nessa conversão. Ele é ordenado sacerdote de Hipona, e pontos importantes depois da conversão é que Agostinho ele se torna um grande teólogo e um grande filósofo. Ele é considerado, então, um dos pais da Igreja. Interessante também sabermos que Santo Agostinho ainda é estudado na filosofia, inclusive também nas matérias do direito correlatas, tanto Santo Agostinho quanto São Tomás de Aquino. E ele, então, se tornou bispo de Roma. Então, quando nós vamos ter ali no próximo slide, fazer o que eu fazia quando vivia na Terra, a pessoa que nos responde é alguém que teve dificuldades na sua jornada. Não podemos dizer que ele já era Santo Agostinho naquele momento. Não. Era uma pessoa que, frente às condições da vida, muitas vezes se colocou em apreço à busca da satisfação do corpo.
Então, quando ele vai trazer agora toda a sequência, ele vai dizer o que ele fez após a sua conversão. Quando ele deixou para trás toda aquela vida que ele tinha de apego à matéria. Porque como filósofo, como pensador da igreja, os objetivos dele não eram as láureas, era simplesmente compartilhar as pesquisas e o conhecimento, já diferente daquele professor de retórica que entra em Roma acreditando ser-se saudado. Ele mudou essa forma de agir. E daí ele vai trazer diversas condições que se fazem necessárias na busca do autoconhecimento. Uma pessoa como nós, com suas dificuldades, com suas qualidades, nós todos. Ninguém aqui é 100% perfeito, mas nós não somos 100% perfeitos. Até porque, no nosso momento de caminhada, nós já evoluímos, nós já crescemos espiritualmente, moralmente falando, intelectualmente também, e isso é levado em conta. E acrescentar isso, nós temos que lembrar que Deus não nos considera imperfeitos. Porque Deus não criou nada para ser imperfeito. Ele sabe que nós estamos no processo natural de crescimento. É como alguém no topo do morro, vendo toda a estrada, sabendo ali na frente ele vai se deparar com um buraco, mais à frente ele vai ter que fazer um desvio, já sabe a rota que nós teremos que trazer. E Santo Agostinho nos dá uma maneira melhor de enfrentarmos essa caminhada. E ele começa dizendo o seguinte: ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo. A gente costuma fazer isso ao fim do ano. Lá no dia 31, ou às vezes no dia 24 de dezembro, a gente passa em revista o nosso ano, os bônus, os ônus, pegando uma questão talvez mais contábil, o nosso passivo, o nosso ativo. Só que ele diz que o ideal é que isso seja diário. E que isso seja ao fim do dia. Por que ao fim do dia? Porque é aquele momento em que nós podemos analisar tudo o que já nos aconteceu. Se fosse ao meio-dia, nós teríamos basicamente só o turno da manhã. Então, ao fim do dia, nós podemos passar todo o nosso dia em revista. E daí ele traz algumas perguntas. Como exemplo, se não faltara algum dever. Nesse momento, todos nós aqui lembramos algum dever que ficou para trás no dia de hoje. Ou estamos com a consciência perfeitamente tranquila que tudo que esteve ao nosso alcance foi realizado. Se ninguém tiver motivo para de mim se queixar, e o ninguém, aqueles que estão no nosso lar, eles fazem parte. Não é ninguém da porta da casa para fora, é ninguém que esteja conosco em sociedade. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Talvez aqui nós já poderíamos ter um material substancioso para a nossa análise. Mas Santo Agostinho não para por aí. E ele vai dar prosseguimento na resposta que consta na questão 919, dizendo ainda: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância. Não existe maneira de buscarmos, como seres imortais que somos, o nosso aprimoramento sem percebermos aonde nós ainda precisamos melhorar. Como também nós não vamos nos tornar melhores pela simples presença de amigos ao nosso lado. Nós precisamos agir.
nós não vamos sequer identificar aquilo que já estamos fazendo de bom se não pararmos para analisar. E muitas vezes nós fazemos muitas coisas boas, só que como a gente não passa o dia em revista, a gente não percebe isso. Às vezes, observamos uma situação, fazemos uma prece pela pessoa, porque era tudo o que poderíamos fazer naquele momento. Isso não é positivo. Mas será que a gente analisa isso? Para identificar que podemos fazer ao menos isso mais vezes por dia, em situações semelhantes àquelas? Sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censurarias. Ele vai explicar um pouco isso adiante. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. E daí nós podemos ter em mente, meus amigos, que nessa hora de passarmos o dia em revista, nós estamos sozinhos com Deus. Temos testemunhas do plano espiritual? Temos. Todas elas entram na nossa mente e captam o nosso pensamento? Não captam. Tanto que na obra, nos domínios da mediunidade, nós vamos ver André Luiz sendo apresentado um aparelho com o nome de psicoscópio, que alguns espíritos necessitavam para ver a energia, a aura, os sentimentos que aquela pessoa encarnada estava lá. Logo, os espíritos necessitam daquele equipamento, é porque nem todos conseguem nos perceber exatamente como nós somos. Mas nesse momento aqui, nós estamos sozinhos com Deus, o nosso anjo da guarda. Nós podemos ser transparentes, não há véus a serem removidos, salvo aqueles que nós mesmos façamos questão de deixar para suavizar as questões da nossa jornada. Isso é muito importante, eu gosto muito dessa passagem, eu já ouvi o Andrei Moreira falando muito sobre isso. Se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer a mulher de alguém? Ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado, basicamente quem está lá, nosso anjo de guarda, apesar de muitas vezes nós não o visualizarmos em função da nossa situação vibratória, mas ele está lá. Será que aqueles véus que eu coloco pelo embotamento da matéria, por estar vestindo um corpo físico, eles sendo afastados, me fariam ter vergonha de alguma pessoa que eu possa encontrar lá? Poderíamos acrescentar, quando estamos naquele momento de dificuldade, trazendo do lado uma cólera, uma indignação, quem será que estaria nos recebendo no plano espiritual em função da sintonia, numa síncope que poderia acontecer ali? Mas se estamos em prece, ou se estamos fazendo uma ação positiva em prol da sociedade ou de algum irmão, quem será que estaria nos recebendo se nosso corpo físico tombar naquele momento? Pensando nisso, nós vamos começar a analisar, na busca de nos conhecermos, a necessidade de cada vez mais fazermos coisas positivas, de cada vez mais termos interiorizado de que somos seres imortais, que o corpo vai ficar para trás. E do outro lado existem companheiros, do outro lado entre aspas, porque o plano espiritual é aqui onde nós estamos. Não existe em cima e embaixo. O texto é bom. Ele fecha mais um pouco dizendo que é a chave do progresso individual. Depois, ele vai, já colocando todo o slide em função do horário, ele vai dizer porque ele está no plano espiritual e conhece nós, seres que aqui habitamos. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não estaria a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis?
Porque muitas vezes nós cometemos equívocos e nós passamos a mão na nossa cabeça. Nós tentamos amenizar esta ou aquela conduta, principalmente aquelas que não são positivas. Porque ainda, muitas vezes, as positivas nós exaltamos dentro da nossa forma de ser. E para que não ficasse dúvida no que ele pretende dizer com isso, ele traz exemplos. O avarento se considera apenas econômico e previdente. Na hora que eu leio isso, eu não consigo ver outra pessoa ou outro ser que não tinha Patias correndo atrás daquela moeda quando ele tem um cofre abarrotado. Aquele ser que era só previdente, ele estava guardando para um momento futuro, mas vivendo sempre em função daquilo, se achando previdente, não percebendo que ali ia algo mais. Ele diz ainda o orgulhoso, o orgulho é algo que ainda está dentro de todos nós. Julga que em si só há dignidade. Nós amenizamos o orgulho, é só uma questão de dignidade. E isso é muito real, mas tem de um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquirir como a qualificareis se praticada por outra pessoa. Ele já havia falado um pouco disso antes. E ele vai dizer mais. Se a censurareis em outrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação da justiça. E daí nós podemos trazer o fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que nos fizessem na mesma situação. Se eu faço e eu tenho dúvida se aquele ato foi um ato positivo ou não, vamos imaginar aquela pessoa que eu ainda não tenho uma grande afinidade. Nós não temos inimigos, mas a gente nem sempre é muito afim para com todos. Então, pegando aquela pessoa que eu tenho um pouco menos de afinidade, se ela fizesse aquilo, o que eu acharia? Se eu vou censurar, logo, por que a minha atitude naquela situação ela seria boa, seria digna? Não pode. É a mesma situação, é a mesma atitude. Senão, nós teríamos um Deus que considera o Leandro agindo uma atitude mais digna do que a mesma pessoa fazendo algo que seria indigno. Não está certo. Um Deus que é justo, bom, amoroso, misericordioso, não se enquadraria na justiça. Também vai convidar a procurar como os nossos semelhantes pensam dessas ações, inclusive dizendo que nós poderíamos nos socorrer dos nossos inimigos. Por quê? Porque muitas vezes os nossos familiares, conhecendo as nossas tendências, eles amenizam a situação. Aquela criança, não, personalidade forte. Mas quando é o filho do outro, ele é o que é. Só para pensar. Então ele faz esse convite, porque essas pessoas que não têm grande afinidade para conosco, eles estão ali para impedir que nós próprios mascaremos a verdade da situação. Elas não teriam por que mentir, dizendo, foi uma aprovação, não. Pelo contrário, se tiver um mínimo de equívoco, elas já vão jogar embaixo. Porque elas estão com essas dificuldades. Perscrute, consequentemente, a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se. Esse grifo não está no original, nós colocamos. Por quê? Porque se nós não estamos imbuídos num desejo sério de nos melhorar, dificilmente nós vamos fazer essas perguntas. Talvez na primeira ou na segunda a gente já prefira passar para um plano espiritual.
E dessa forma nós teremos condições de extirpar os maus pendores, e para que não sobrasse dúvidas sobre o que isso significa, ele vai dizer como no jardim arranca as ervas daninhas. De balanço do seu dia moral para, a exemplo do comerciante, diz ele, avaliar as perdas e lucros. Não são só as perdas, os lucros, porque nós tomamos atitudes positivas, isso tem que ser reforçado. Muitas vezes nós não identificamos, mas nós fazemos muitas coisas boas também. E eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Como nós vamos trabalhar por prosseguir nos atos positivos se a gente não sabe o que está fazendo de bom? Como nós vamos trabalhar para domar as más tendências, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, se a gente não identifica quais são as más tendências? Se a gente deixar a vida nos levar, a gente vai seguir nesse passo. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. E fazendo a demonstração da importância, ele vai dizer que seria justo para que eu gaste alguns minutos na busca de uma felicidade eterna, porque quando eu dou uma má tendência, como ser imortal que eu sou, eu vou me tornar um espírito melhor para a eternidade. Quando eu alcanço alguma virtude, se incorpora ao espírito imortal que eu sou. E eu levo isso. E ele vai fazer outra comparação aqui assim, nos dizendo agora, não trabalhais todos os dias, aqueles que estão aqui assim como servidores já da Previdência Pública, não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice. A gente não passou uma vida contribuindo para a Previdência para podermos ter uma velhice com repouso. Estamos falando do corpo físico. Ele vai dizer, não constitui esse repouso objeto de todos os vossos desejos, a fim de que vos faça suportar fadigas e privações temporárias. Quem de nós, na busca de um repouso mais adiante, não faz sacrifícios agora? E daí ele faz o paralelo. Pois bem, que é, aí faltou um acento, esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem, e daí ele faz a correlação do homem de bem, dizendo que se nós vamos buscar melhores condições na vida material, quiçá a necessidade de agirmos da mesma forma como seres imortais, com o objetivo da vida espiritual. Porque para ela, nós retornaremos. De certa forma, todo momento em que à noite nos encaminhamos para o desdobramento poderia ser um prelúdio da morte do corpo físico, porque a companhia dos amigos espirituais nos é alcançada. E por fim, ele encerra dizendo: sei haver muitos que dizem ser positivo presente e céu no futuro, os materialistas. Uma pessoa materialista que observasse esse texto de Santo Agostinho e pensasse, mas depois da morte nada há, até justificaria a ausência de busca de um aprimoramento. Mas nós, espíritas,
simpatizantes, temos que analisar de uma forma diferenciada. As comunicações estão aí. O próprio livro O Céu e o Inferno, que é o amarelinho ali assim, na segunda parte vai nos trazer notícias de espíritos em expiação, de espíritos em situações de sofrimento, mas também de espíritos infelizes. Companheiros que dizem, na vida material eu estava assim, no plano espiritual, a consequência é essa. Espíritos felizes também. Ou seja, é possível. Ora, esta exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo, deixa eu ver aqui, me perdi, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. E nós estamos falando aqui da obra, primeira obra do Livro dos Espíritos, 1857. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções, que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que editamos um pouco mais acima do Livro dos Espíritos. Primeiro, eles chamaram a atenção para que, na busca da análise dos fenômenos, da ciência de observação, nós pudéssemos compreender que é uma realidade a sobrevivência com os seres mortais, que é uma realidade a necessidade da reencarnação, que é uma realidade do espírito, a necessidade do progresso intelectual e moral. A partir do momento que nós compreendemos os primeiros pontos, nós temos que começar a analisar como fazer o progresso moral, através da nossa análise íntima. Poderíamos trazer aqui aquela conversa da Alice no País das Maravilhas, quando ela pergunta determinado caminho. E a pessoa vai falar para ela, mas para onde queres ir? E ela fala, não sei. E ele responde, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E nós? Aonde nós queremos ir? Ao plano dos espíritos evoluídos, de seres que buscam o melhoramento? Santo Agostinho, uma pessoa que teve as suas dificuldades na vida material, ele nos mostra um caminho seguro que foi por ele praticado. Então, o convite da noite que eu faço a mim mesmo é que possamos, todo dia, passarmos o dia em revista, analisarmos as boas ações, analisarmos aquelas situações que ainda temos dificuldade, compreendermos o porquê que as dificuldades ainda nos acontecem, especialmente dentro dos nossos lares, porque a família são os espíritos que fazem parte do nosso programa de crescimento. E como eles são um programa do nosso crescimento, aí merece um pouquinho mais da nossa atenção. Nós agradecemos a oportunidade da noite de fazermos essa conversa com vocês, dizendo ainda como dever de casa. Kardec faz um comentário sobre a questão 919, né? E é muito válido conhecer ele, porque ele esmiuça um pouco mais o que Santo Agostinho falou. Nossa boa noite a todos. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado pelas suas palavras. Que tenha um bom retorno. Devo também o nosso abraço a todo o pessoal da Sociedade Espírita em Busca da Verdade. E a todos os irmãos.
E também, obrigado aos irmãos que aqui se fazem presente. Convido, então, a todos agora para a nossa prece de encerramento, também a fluidificação das águas. Lembrando que o passe é dado ali na salinha, mas todos podem ficar em seus lugares, né, que a gente vai conduzindo. Convido, então, para que fechemos os olhos mais uma vez, agradecidos pela oportunidade que tivemos de ouvir o nosso irmão Leandro e suas palavras. Que possamos, então, fazer aquela reforma íntima, analisando nossos dias. Todo final de dia, fizemos aquele balanço de todas as nossas tarefas. Roguemos sempre o auxílio dos bons espíritos, da espiritualidade maior, para que possa sempre nos conduzir no caminho do amor, no caminho da verdade, para que assim possamos ter uma vida digna de seguir sempre o Evangelho do Cristo. Nesse momento também, pedimos que os Espíritos de luz fluidifiquem essas águas que os nossos irmãos trouxeram e que, ao levar para suas casas, encontrem nelas tudo o que for necessário para a sua saúde física e espiritual. Que a espiritualidade também possa sempre nos conduzir no caminho do bem, para que tenhamos uma ótima noite de descanso, um ótimo resto de semana, e que a nossa vida possa estar sempre guiada e amparada pelo Divino Mestre Jesus. Que o Divino Mestre, os benfeitores amigos, sempre derrame sobre nós uma chuva de bênçãos, de paz e de luz. E assim seja.